Você fez parte de alguma atividade extra-acadêmica, Uhum, como CA, DCE, J, PET, NEU, qualquer coisa, sim. em que a função... E o que a função te ajudou no mercado? Essa é a Uhum, principal foco da pergunta. sim. Eu participei durante um ano da empresa Júnior, da AutoJoom, e daí depois eu participei do PetMA durante 4 anos. Essas duas experiências foram importantes para me desenvolver no que hoje eu faço na minha área, que é a gestão de projetos. Né? Na AutoJoom, primeiro, eu trabalhei na área de marketing e qualidade, né? Então foi interessante para entender um pouco os conceitos de marketing, né? Começar a ter esse contato com empresas também externas, né? E entender como que é uma dinâmica de reunião, fazer ata, né? Estrutura organizacional e também alguns conceitos de qualidade, né? Que nem o Kanban, diagrama de peixe, o 5S, né? E daí depois no PetMA eu passei por diversas áreas, também desenvolvi diversos projetos técnicos. Nesses projetos técnicos eu fui descobrindo o que eu gostava e não gostava. Então acho que esse foi o principal ganho no PET, que eu fui fazer alguns projetos e eu fui vendo que eu não gostava de programação especialmente na parte de web. Né? É algo que não me interessava, então eu já fui descartando algumas opções. E eu vi também que eu gostava muito de fazer a gestão do projeto. Tá? Então, ao longo do meu desenvolvimento da carreira, eu fui pegando algumas oportunidades, né? E daí no final, no TCC, é, apareceu a oportunidade de fazer um estágio na Embraco, na área de gestão de projetos, que era algo que eu já tinha gostava muito no PET. Até quem foi o meu mentor nesse estágio foi um ex-petiano, né, que a gente trabalhou no PET durante 6 meses, então ele já me conhecia, também foi uma forma de porta de entrada. E foi graças também a esse estágio, depois que eu consegui um emprego na Scania como trainee, na área também de gestão de projetos. Então foram experiências que foram agregando o meu currículo, né, para identificar as minhas habilidades, os meus gostos, e depois, baseado naquilo que eu gostava mais, eu fui aumentando a minha experiência, adquirindo mais competência naquela área, obviamente aumentando o meu networking, para de tal forma isso me ajudasse muito na carreira profissional. Bacana. A terceira pergunta: existe algo que você se arrependa na época de graduação? E existe algo que você se orgulhe muito? Não que eu me arrependa, não. Teria feito algumas coisas diferentes? Provavelmente, né? Mas hoje é uma pessoa mais experiente olhando para uma pessoa que tinha acabado de entrar na faculdade, né? Então não me arrependo de nada, acho que todas as escolhas que eu fiz, de alguma forma, foram boas. Né? E algo que eu me orgulho bastante foi com certeza ter organizado o Linguição, que foi uma ótima experiência. Foi ter participado do AutoJoom, do PET, né? E também ter feito o intercâmbio em Budapeste, através do programa de Erasmus Mundus. Na Auto de um, que agora eu tô fazendo parte, acabei de entrar, Uhum. você chegou a fazer a parte da diretoria? Não, não. Fiquei só como membro, né? Fiquei realmente pouco tempo na AutoJoom e também por ter entrado na AutoJoom, isso também foi uma ajuda para depois ter entrado no PET. Né? É que nem eu mencionei antes, eu acho que toda experiência que você vai agregando no seu currículo, ela é boa para que depois você consiga algo melhor, né? Ou pelo menos que você saiba que é o que você não gosta, que evite. Entendi. É,
para a quarta pergunta. Você acha que o engenheiro de controle e automação formado na UFSC, ele está pronto para enfrentar o mercado de trabalho e acredita que é necessário complementar o conhecimento em alguma área diferente? Uhum. Imagino que sim. Sim, eu acredito que o engenheiro da UFSC esteja pronto, porque o mais importante que as pessoas do mercado de trabalho querem é uma pessoa que tenha raciocínio lógico, uma análise, que saiba analisar problemas, e é isso que é algo que o curso nos dá bastante. Tudo bem, o curso ele foca muito em questão de controle, em questão de eletrônica, alguns conhecimentos de mecânica. Isso vai ser bom para alguns determinados segmentos do mercado. Mas, de forma geral, o que as pessoas buscam é uma pessoa que resolva problemas. E isso o nosso curso oferece bastante. Eles vão te dar uma caixinha de Lego e você vai ter que montar um guindaste com aquilo que vai transportar uma peça, né? Depois vão te dar um microcontrolador, você vai ter que desenvolver um semáforo com aquilo, né? E assim por diante. Você vai desenvolvendo um raciocínio lógico que vai depois, quando você pegar um problema, você vai estruturar aquilo de uma forma, né, e pensar, bem, como é que eu posso resolver isso? Então o problema é esse, né? Então, a consequência disso é essa, eu posso resolver isso dessa forma ou daquela, né? E obviamente, o curso também ele te proporciona um ambiente que você tem que fazer, integrar com as pessoas, né? Por ser de controle de automação, você acaba tendo também uma visão um pouco mais geral de outras áreas, e isso facilita depois quando for conversar com engenheiros da área de elétrica, mecânica, produção, porque você já tem um pouco da visão deles. Pensando nas atividades extracurriculares, né? Na AutoJun, você tem outras empresas júniores também que você pode. Mesma coisa com o PET, NEL, né? Ou bolsas de iniciação científica. Então você pode, aumentando o seu network, conversando para o Alumni, propiciando isso, né? Você pode ver uma pessoa, por exemplo, que você gosta muito da área da programação. Pega um veterano seu que já foi entrevistado, que está nesse ramo, você pode entrar em contato com ele, de repente tentar fazer estágio naquela empresa. Acho que isso é um grande ganho do nosso curso. E a outra parte da pergunta era se falta alguma coisa, Isso. Obviamente, daria para falar diversas coisas. Falta, às vezes, um pouco de questão de comunicação, uma disciplina de marketing, uma disciplina de gestão de projetos. Poderia enumerar diversas atividades, mas acho que vai depender muito do aluno. Eu, no meu caso, eu acabei fazendo a faculdade em 6 anos, porque eu aproveitei para fazer um intercâmbio fora na Alemanha, um outro intercâmbio de estudos na Hungria. Então isso acabou atrasando a minha formatura em um ano, mas foram oportunidades que foram agregando. E se eu pudesse dar uma sugestão, talvez, para os futuros colegas, talvez não tenha pressa em se formar, mas aproveite também a faculdade para fazer algumas disciplinas extras que estão fora da grade. Porque também isso vai agregar o seu conhecimento, vai agregar novas habilidades que você pode utilizar no futuro. Então é muito mais o que você quer para o seu futuro do que a faculdade proporciona para você. Acho que a gente tem que tentar mudar um pouco o nosso pensamento e não esperar que a faculdade forme a gente. Mas a gente tem que procurar aquilo que a gente quer para a gente se formar. Tá? Hoje também está muito em evidência a questão da sustentabilidade e projetos elétricos. Né? É algo que eu não tive na faculdade, mas também a pessoa pode procurar um curso extra na parte de elétrica para tentar aprender mais sobre isso, participar do Baja, ou ainda, se não quiser fazer nada na faculdade, tem sempre os cursos do Coursera. Você pode fazer um curso aí de 40 horas, 80 horas, para também adquirir esse conhecimento. Muito obrigado. Nemo, tu quer seguir das 5 adiante? Das 5 adiante?
Daí Tá eu, bom, é que eu tô um pouco perdido em qual foi a pergunta de agora, que não consegui escutar nada por causa do problema no áudio. tá, tu tá conseguindo escutar a gente agora? Sim, agora consegui. Eu perdi o início. Tá, então pode, por favor, seguir das 5? 5 até 7. Então, de todos os conhecimentos que você tem agora, o quanto você acha que veio da faculdade em si e o quanto você acha que você aprendeu trabalhando mesmo, na prática? Dos conhecimentos que eu utilizo ou dos conhecimentos que eu utilizo no É, meu trabalho atual? isso. Aham. Tá. O que já utilizou em outros trabalhos também? Uhum. É, bem, pensando depois que eu terminei a faculdade, fiz mestrado, né, e comecei realmente a trabalhar com carteira assinada, eu diria que 10% eu aprendi na sala de aula. Tá? É realmente algo muito pouco, porque meu trabalho é gestão de projetos. Então, para mim, as disciplinas mais importantes que eu poderia aplicar nisso foram as últimas disciplinas do curso, que falavam um pouco sobre gestão da produção, um pouquinho sobre gestão de projetos, tinha uma disciplina ou outra ali também que dava uma introdução nisso, né? A forma de apresentar também acaba ajudando, mas basicamente é 10%. Os outros 40, 50% provavelmente foram experiências extracurriculares, né? Porque eles lidam muito mais com a forma de. Não são conhecimentos técnicos, são conhecimentos interpessoais. Né? Então, é como você se comunica, como você se relaciona com as pessoas, como você trabalha em equipe, como você lida com desafios, como é a sua resiliência. E isso é tudo a gente acaba tendo fora da faculdade ou, no máximo, em trabalhos em grupo de algumas disciplinas. Então, É, pode continuar. pode falar, Thomas. Então, todas essas soft skills que você possui hoje e aplica todo dia no trabalho, você diria que a maior parte vem de fato dos extracurriculares e do trabalho. Sim. Uhum. É, quando eu cheguei na Scania, né, então eu diria que minhas soft skills eram muito boas, pensando na gestão de projetos. É claro que quando eu entrei na Scania, eu tinha que me adaptar à cultura da empresa. Então, a cultura de uma automobilística sueca é totalmente diferente de uma empresa, por exemplo, Ambev. A Ambev é extremamente agressiva, extremamente. Quem entra lá é super competitivo, né? É meio que cada um por si, pelo menos era quando eu fiz o programa de trainee. Né? Já a empresa que eu trabalho hoje é totalmente colaborativa, ela busca consenso, então ela até demora um pouco mais para tomar a decisão, né? Mas uma vez tomada a decisão, é uma decisão que todo mundo concorda. Então isso é muito da cultura sueca. E é claro que eu tive que ir adaptando um pouco a minha forma de trabalhar a esse modelo. Então, os outros 30, 40% talvez aí foi desses anos de experiência que eu estou trabalhando na empresa. É claro, eles também tinham o seu próprio método de gerenciamento de projetos, baseado no PMBOK, que eu tive que aprender, né, me adequar. Foram coisas que foram aprendendo ao longo dos últimos 8 anos que eu tenho trabalhado lá. Legal. Tá bom. E então, em toda a sua carreira e na UFSC também, qual você acha que foi o projeto que mais. Bom, foi difícil, que mais exigiu de você? Uhum. Tá. Estou tentando pensar em diversos exemplos. No mestrado, com certeza, foi o
meu projeto de mestrado, mas acho que tem uma pergunta depois sobre isso, que eu comento mais. Dentro da faculdade, foi um projeto de microcontrolador que eu fiz no PET. Não foi um projeto bem sucedido, e isso foi extremamente importante, porque foi algo que eu aprendi, que eu não gostava muito bem, e quando eu tive dificuldade, em vez de procurar a pessoa que tinha mais experiência, eu tentei resolver por conta e acabei demorando demais, né? Então acho que foi um dos meus maiores aprendizados, foi esse projeto que falhou. Porque depois disso eu aprendi que, beleza, eu vou ter dificuldades, eu posso vir falhar, mas eu tenho que, no primeiro momento em que eu tiver dificuldades, eu tenho que chegar para a pessoa que estiver mentorando, para o professor, e procurar, ó, eu estou tendo dificuldade nisso, eu barrei aqui, como eu posso seguir em diante? Então esse foi um grande aprendizado, apesar de não ter tido sucesso. Já pensando na empresa, um dos projetos que eu tenho mais orgulho de falar, foi um projeto de um tanque de combustível que foi introduzido há alguns anos atrás. Era um projeto extremamente importante para a empresa, que ele ia ser introduzido junto com um novo caminhão, e ele ia proporcionar uma redução significativa de peso. Um projeto normalmente tem duração aí de uns 3, 4 anos, e eu consegui introduzir esse projeto na metade do tempo. Então foi extremamente desafiador, tive que aprender e utilizar diversos atalhos, ter diversos alinhamentos e acordos com as áreas, né? E eu acho que me proporcionou um desenvolvimento muito grande e posteriormente até uma promoção. Legal. Claro. Então, Parabéns, né? Obrigado. E o que tu acha que te levou a escolher trabalhar com gerência de projetos? Foram as experiências que eu tive na faculdade, né? Eu já falei um pouco disso lá no PET, né? No PET. Pelo menos na minha época que eu participava do PET, a gente tinha em torno de 70% da carga horária para projetos técnicos, né, projetos de pesquisas, 30% para atividades mais administrativas, e eu sempre gostei mais da parte administrativa, da parte de gestão. Então é algo que me identificou desde o início, né? Depois, no projeto de mestrado, por mais que fosse um trabalho mais focado na parte científica, de construção, de modelagem, modelagem matemática de uma planta solar, da construção da planta em si, eu também tinha uma pequena equipe me ajudando, né? Tinha 2 estagiários, depois veio o intercambista. Então, eu, querendo ou não, também fazia uma gestão, uma microgestão de uma equipe de trabalho, e eu tinha que também pensar no meu projeto como um todo. Então eu tinha que pensar em como introduzir ele, como ia ser a construção, como ia fazer a captação de dados, como eu ia fazer a instrumentação dos sensores, e tudo isso me chamava mais atenção do que a parte técnica, do que os dados coletados, do que a modelagem matemática. No estágio, então também procurei algumas vagas relacionadas a isso. Então tive a felicidade de também poder fazer estágio no escritório de projetos na Embraco, né, através também de um networking que eu tive dentro do PET. E lá eu aprendi ainda mais sobre gestão de projetos. Então, eu aprendi algumas metodologias específicas de gestão. E foi aí que com certeza me apaixonei e decidi, não, era isso que eu queria seguir, né? E na verdade o estágio foi antes do mestrado, né? Mas então
no estágio, descobri que era isso que eu queria seguir. Depois eu apliquei um pouco isso no meu mestrado, né? Quando terminei o mestrado, eu também fui procurando vagas de programa de trainee relacionadas a isso, e daí acabei passando na Scania para trabalhar justamente em gestão de projetos. Legal. Legal. E como é gerenciar os projetos de uma empresa tão grande assim? É bem interessante, e daí também vai depender muito da cultura da empresa. Porque eu trabalhei na Embraco, né, uma empresa brasileira com grande influência norte-americana, e agora trabalhando na Scania, que é uma empresa sueca. E são dois ambientes totalmente diferentes. Na Embraco, a área que eu estava, cuidava muito de uma gestão mais micro de atividades. Então eu sabia detalhadamente o que seria feito em cada projeto, quando iria fazer um teste, quando a pessoa iria trocar um sensor de um determinado equipamento, quando seria feito um teste de vibração, um teste de esforço e assim por diante. Já na Scania, mudou um pouco o foco, eu faço uma gestão um pouco mais macro. Então, eu não tenho tantos detalhes do que vai ser testado, mas eu tenho uma visão mais global de quando que vai ser feita determinadas entregas. Sim, legal. Aqui também, o fato da gente não ter um produto global, a maior parte dos testes, desenvolvimento de engenharia mesmo, é feito na Suécia, e daí a gente acaba aqui fazendo alguns testes para localizar algumas peças, né, e focando mais na industrialização. Então, você não tem toda a parte de teste de bancada, teste de ruído, teste elétrico, teste mecânico, normalmente isso é feito na Suécia, e aqui a gente acaba pensando mais no desenvolvimento do fornecedor, preparação da fábrica, certificação do produto, né, e produção de veículos de pré-série juntamente com lançamento para o mercado. Legal. E por que você escolheu projetar um chuveiro inteligente para o seu mestrado e como isso influenciou no resto da sua carreira? Quando eu estava no mestrado, eu queria fazer algo que fosse relacionado à sustentabilidade. E eu também gostava muito da área de controle durante a faculdade. Então, eu, conversando com o professor Júlio, né, pedi para ele ser meu orientador, ele topou, e ele tinha essa ideia de desenvolver esse chuveiro inteligente, o que casou completamente com o meu plano, porque era algo relacionado à sustentabilidade, né, pensando em otimização energética, economia de energia elétrica, era algo também pensando em energia solar, que apesar de não ter trabalhado ainda no ramo, é algo que eu tenho interesse, né, e quem sabe no futuro pode ser até que eu mude de área, vá para esse segmento. Então foi uma soma de conjuntos, né? Então, era um orientador que eu queria trabalhar, somado com energia elétrica, sustentabilidade, e casou certinho. E para deixar um projeto um pouco mais atraente também, né, a gente fez toda a modelagem matemática e também toda a automatização dessa planta, porque a ideia era que justamente o usuário não fosse algo mais abstrato, né, mas que fosse algo mais tangível, e que se tivesse talvez interesse de uma empresa, né, se eu decidisse de repente abrir minha própria empresa, até poderia comercializar isso no futuro, porque o usuário só colocaria no celular os parâmetros que ele quer, né, e depois ele colocaria um OK, deixaria o sistema fazer todo o cálculo. Quando fosse tomar um banho, só ligaria um botão, todo o sistema já ajustaria a vazão da água fria, a vazão da água quente, consumo de energia elétrica, tudo conforme o usuário já tinha pré-determinado antes. Interessante. Eu queria fazer uma pergunta. Algumas coisas que você falou.
Você citou 2 vezes a sustentabilidade nas suas respostas, e eu gostaria de saber, Uhum. tipo, você tenta aplicar isso constantemente? Isso é uma preocupação que você tem em todos os seus projetos, em tudo que você Sim. gerencia? É, eu diria que antes isso estava era um desejo mais abstrato, não tão importante para mim. Uhum. Mas hoje, eu, com certeza, se eu for trabalhar, se eu sair da empresa que eu trabalho hoje e for procurar qualquer outra, eu vou procurar uma empresa que tenha a sustentabilidade como um valor deles. Porque eu acho que a gente tem que cuidar muito do planeta que a gente vive, né? A gente não tem uma outra opção. Temos que pensar, então, na sustentabilidade ambiental, tanto em questão de emissão de gás carbônico, em reciclagem, em economia circular para reduzir o número de resíduos, né? Sustentabilidade social, porque a gente está inserido numa sociedade e a gente, por ser engenheiros, também temos que contribuir de tal forma que possa melhorar a vida de todos. Então, cabe a nós pensar em como que a gente pode melhorar a vida da pessoa que está do nosso lado e também aquela pessoa que às vezes não tem tanta condição, tanta oportunidade. E, obviamente, sustentabilidade econômica. De nada adianta você fazer um projeto que é sustentável ambientalmente e socialmente, mas se ele não for sustentável a longo prazo, né, através de sustentabilidade econômica. Então, Legal. eu diria que sim, hoje esse é um valor muito enraizado e todos os projetos que eu faço na Scania, eu sempre penso como que isso vai afetar, de alguma forma, esse tripé de sustentabilidade. Coisa, você, a gente viu que você participou de 2 cargos de gerência dentro da Scania, um de portfólio de projetos, certo? Uhum. E outro dos projetos. E era aí que estava a diferença entre, tipo, a parte micro do projeto que você falou, tipo, de saber de Não, todos a os... parte, uhum, Isso era... a parte micro do projeto, normalmente eu fazia isso na Embraco, que foi na empresa onde eu fiz o estágio. Já na Scania eu já fazia uma gestão mais macro. A diferença é, quando você gerencia um projeto, você pensa só naquele componente. Tá? Antes eu dei o exemplo do tanque de combustível, então eu pensava somente naquele tanque de combustível. Eu discutia com o designer questão de solda da peça junto ao fornecedor, como ia ser a entrega, qual a logística ia trazer essa peça, como a produção ia montar. Quando eu vou para uma gestão de portfólio, eu já tenho uma abrangência maior de projetos, e daí eu então deixo de pensar um pouco no componente para pensar já no caminhão inteiro. Então já penso, como é que eu vou fazer a integração desses componentes nesse caminhão? Como é que eu vou fazer a validação desses componentes num teste de campo? Como vai ser o lançamento dele? Tá? Quais estratégias de mercado? Como a gente vai fazer a produção de pré-série para testar os fornecedores, produção? Como a gente vai fazer a venda? Né? E atualmente, desde dezembro, eu estou trabalhando como gerente da área. Então, até deixei de atuar como gerente de projetos e agora estou atuando na gestão de pessoas. A diferença é que as pessoas que eu lidero são gestores de projetos. Então, eu conheço bem essa parte técnica de gestão de projetos, né? Mas agora estou aprendendo um pouco essa questão de gestão de pessoas e como eu posso desenvolver elas, né? Promovendo também a harmonia, que elas possam se desenvolver pessoal e profissionalmente e, obviamente, queiram permanecer na empresa. Interessante. Legal. Daí, só mais um detalhe, daí, obviamente, quando você fala em gestão de pessoas, as soft skills que você desenvolve daí são muito mais relevantes do que as partes técnicas. Né?
Então, voltando àquela pergunta que vocês fizeram anteriormente, né, do que eu aprendi na faculdade, que eu aplico hoje, hoje eu dou muito mais valor a soft skills do que a hard skills. E até uma pesquisa que eu fiz no meu MBA, recentemente, eu vi que a maioria dos gerentes de projetos acredita que as soft skills, né, essas relações interpessoais, são mais importantes na gestão de projetos do que o conhecimento técnico. Porque a forma que você lida com as pessoas, que você engaja a sua equipe, que você motiva eles, vai te trazer mais resultados do que o conhecimento técnico daquele produto específico. Tá, é que o Meet fecha a sala em meia hora, então criei outra sala aqui, vou mandar o link para vocês. Ok. Daí a gente continua normalmente. Ainda tem um pouco de tempo, talvez a gente já consiga terminar. Será? Tem 4 minutos? Bom, tudo bem. Qualquer Não, coisa, tá, vamos continuando. Qualquer coisa, se cair, tiver mais uma pergunta, a gente manda por e-mail e eu entro. Beleza. Tá, já vai Deixa criando aqui. aí então, vamos deixar como plano B. Deixa o link aqui. Beleza. Beleza? Alguém aí tem mais alguma pergunta pra fazer sobre tudo que a gente falou até agora? Não. Então, vamos fazer a pergunta de conclusão? Suave. Então, existe alguma coisa que você acredita que a gente esqueceu de perguntar, que você gostaria de compartilhar com todos os alunos, caso principalmente calouros aqui do nosso curso de Engenharia de Controle e Automação? Pensando na trajetória, né? Até falei isso durante a entrevista. Não é a faculdade que vai fazer vocês, que vai formar vocês. Pelo contrário, vocês é que vão escolher aquilo que querem. Vai ter gente que vai gostar de programação, vai seguir um caminho, vai ter gente que vai gostar da parte de gestão de projetos, vai seguir outro, vai ter gente que vai gostar de controle, vai seguir determinado caminho, né? Então, é interessante vocês buscarem diferentes alternativas, diferentes possibilidades para ver aquilo que vocês gostam e não gostam. Uma vez que vocês encontrarem algo que vocês tenham interesse, que vocês gostem, vocês podem até se aprofundar nisso. Né? Mas pensem também em que conhecimento técnico não é tudo. Né? É importante, sim, ter um bom relacionamento pessoal, é importante ir para as festas, né? Ter um bom networking, aprender a se comunicar, aprender a se vender, porque querendo ou não adianta você ser um ótimo engenheiro se você não consegue depois nas entrevistas também passar essa informação para a pessoa que estiver te contratando. E durante a sua carreira profissional, você vai ter que se reinventar diversas vezes. Então antes, até final do ano passado, eu era um gerente de projetos, hoje eu sou um gerente de pessoas. Então eu estou me reaprendendo nessa nova função. Né? E para isso, obviamente, você vai ter que estudar. Então eu saí da faculdade, fiz mestrado, comecei a trabalhar, fiz uma pós-graduação em administração, recentemente fiz um MBA em liderança e gestão de pessoas. Cabe a vocês pensarem naquilo que vocês querem seguir para focarem também nessas atividades. Então, a cada ano, eu penso, né, o que eu quero da minha carreira. Então, vou pegar o exemplo da Scania, né, eu já estava uns 5, 6 anos trabalhando com gestão de projetos, e eu pensei, não, agora eu quero gerir pessoas. Eu estava num momento em que eu já tinha bastante conhecimento sobre aquilo, mas eu não estava aprendendo coisas novas. Né? É por isso que eu procurei fazer um MBA em liderança. Se eu quisesse me especializar ainda mais em gestão de projetos, poderia ter feito um MBA nisso, mas não foi o caso, né? Então quis me ligar para outro ramo. E também durante
8 anos que eu trabalhei com gestão de projetos, eu frequentemente mudava de projeto. Então, pegava projetos da área de chassis, projetos da área de caixa de câmbio, projetos de tanque de combustível. O último projeto que eu coordenei foi o projeto de motores, porque até então não tinha trabalhado com nenhum, então eu pedi para minha liderança na época para então assumir o projeto de motor para realmente entender e trabalhar com isso. E também é uma dica que eu dou. Então não se acomodem, fiquem sempre procurando algo novo para aprender, porque acho que é isso que vai trazer maiores conhecimentos para vocês e vocês vão se reinventando ao longo do tempo. Valiosa essa dica aí. Então, não tenho medo de fazer iniciação científica, ficar 6 meses, não gostou, vai para outra, né? Ou gostou, fica 1, 2 anos, mas também não fique no mesmo projeto para sempre. Uhum. É interessante que o que mais te motiva para escolher a área que tu vai trabalhar é a possibilidade de aprender, então? De aprender algo novo? Sim, diria que sim. Que nem hoje eu estou há 6 meses como gerente da área da área de escritório de projetos. E eu já estou pensando o que eu quero daqui a 3 anos. Né? Daqui a 3 anos provavelmente eu vou tentar ir para uma outra área. Então, para qual área que eu vou? Ainda não sei claramente. Tem algumas áreas que eu não quero ir, né? Mas eu já vou começar a pensar, começar a fazer alguns cursos naquela área, começar a até mesmo ir trabalhar fora, lá na Suécia, ou em alguma outra empresa fora até mesmo do ramo automobilístico. Uhum. Foi de boa para você tirar um intercâmbio, fazer um intercâmbio lá? No caso da Scania, tem várias oportunidades para quem quiser ser residente lá da Suécia. Na minha, deixa eu ver, a gente entrou com 15 pessoas entraram no programa de trainee da Scania em 2014, junto comigo. Metade hoje está trabalhando na Scania da Suécia. Então pediu as contas aqui da Scania do Brasil e hoje está trabalhando lá. Então eles moram, vivem lá, né? Algumas pessoas saíram do ramo automobilístico, né? E outras ainda permanecem aqui. Então também tem várias empresas lá na Europa que estão procurando bons engenheiros. Eu tenho certeza que vocês podem ser alguns deles. Então, se daqui a 5, 6 anos tiverem interesse, é uma boa possibilidade. Legal. Eu tenho bastante interesse de fazer intercâmbio. E a Scania é uma ótima empresa, assim, pelo que eu vejo assim. Sim. Você acha que a gerência, então, a ti, foi o que tocou? Tipo, quando você pensa em algo pro futuro, você sempre pensa, se imagina como gerente? Gerenciando pessoas, Sim. projetos? Sim. Eu gosto muito de gerenciar projetos, mas nesses 6 meses que eu estou gerenciando pessoas, é algo que eu gostei ainda mais, né? Poder desenvolver as pessoas, fazer com que elas atinjam um novo, desenvolvam as novas habilidades, atinjam umas novas competências, atinjam um novo patamar, né? Acho que foi uma das maiores felicidades ao longo desses 8 anos. Né? Tipo, eu tive muita alegria ao introduzir o projeto Tanque de Combustível, ao introduzir outros projetos, né? Mas eu acho que nenhuma delas foi maior do que a possibilidade de eu ter pegado um estagiário, dado para ele desafios, ver ele se desenvolver, dar mais
tarefas para ele, vendo que ele estava respondendo ainda mais, e depois de um ano poder falar para ele, ó, você foi muito bem, você está contratado. Acho que de todas as alegrias que eu tive na Scania, acho que essa foi a minha maior. Satisfatório, né? Uhum. Legal. E o pessoal da sua turma, assim, você sabe o caminho deles, assim, como foi, como que eles estão? Sei de alguns, tem gente trabalhando na Nubank, tem gente trabalhando com consultoria, né? Bain Company, por exemplo. Outros estão na área de petróleo, outros abrindo sua própria empresa. Tem gente na Europa, tem gente na Austrália, tem gente trabalhando com programação. Então, foi diverso. Bem diversificado, assim, as áreas, né? Alguns poucos viraram professores. Eu acho que realmente que estão trabalhando com controle e automação, eu acho que é 10%. A Uhum. maioria é engenheiro. Ponto. Né? Legal. E quando eu falo engenheiro, quer dizer que a pessoa entrou na empresa que ela tem, ou por ter um CREA, ou por ter muito bom essa parte de raciocínio lógico, né, e análise de problemas. Sim. Então, eu diria que para 90% das pessoas, isso que é mais importante. Para os outros 10% que realmente querem seguir a parte de controle e automação, e obviamente os conhecimentos técnicos do curso, que vai ser de maior valia. Uma das coisas que eu mais achei impressionante, que eu tô vendo muito nessa semana, com todas as palestras que a gente teve também, foi a importância das soft skills e tudo que tipo, elas agregam pra gente. Eu sempre pensei que quando eu estivesse entrando na faculdade ia ser só cálculo mesmo. Eu diria que sem a hard skills, você não passa pela análise de currículo. Mas sem as soft skills, você não é contratado pela empresa de RH. Então, uma acaba complementando a outra. O que é mais importante vai depender do que você for fazer. Né? No caso de uma gestão de projetos, soft skills é um pouco mais importante do que hard skills. Se for ser um engenheiro de dados, provavelmente hard skills é um pouco mais importante. Mas você tem que, ao longo desses anos que você estiver na faculdade, obviamente tem que desenvolver os dois. Então, também, se tiver a oportunidade de fazer um curso de comunicação, na faculdade eu fiz um curso peguei uma disciplina na grade da psicologia, que era sobre carreira. Peguei algumas disciplinas de marketing, né? A minha minha esposa, ela fez disciplina de educação financeira, que eu queria ter feito, acabei não fazendo. Então eu acho que são disciplinas interessantes que acabam complementando. Sim. Acho que cada disciplina tem um conteúdo absurdo, né, assim, de aprendizado. Pô, eu tô fazendo automação de processo de soldagem, cara, tô aprendendo tudo, assim, no campo da soldagem, e é uma área, assim, bem cativante, assim. Gostei bastante. Tô gostando, assim. Sim. Só pra avisar, tipo, já acabou o nosso tempo, na verdade. Já passou. Então, então, se tiver algum problema, se tiver que sair, quiser pontuar mais coisa, mais algumas perguntas. Eu não sei se a gente tá atrapalhando, peço desculpa. Não. Acho que tá. Não sei se tem mais uma pergunta para me fazer. Não? Por hora tá de Parece que não. Não. Uhum. Acho que minha câmera aqui bugou. Então é isso.
É. Você- Bem, então fica meu contato também se vocês tiverem qualquer outra pergunta, quiserem saber um pouco mais sobre o ramo automobilístico, né? Também podem entrar em contato comigo, a gente pode voltar a conversar também. Beleza. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado, foi muito valiosa as suas respostas. Muito boa entrevista. Eu que agradeço. É um prazer conversar com vocês. Bom, até mais. Tchau, tchau. Até mais, Elcio. Tchau, obrigado. Mais. Obrigado. Tchau. Obrigado.